Um bom dia para nós, né, gente? Que a paz do Senhor Jesus possa reinar sobre as nossas vidas, né, no dia de hoje e desde já que Ele venha abençoar a nossa semana. Vamos estar fazendo uma breve oração também, amém? Pai, bom dia, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço ao Senhor por esse dia de hoje, pela nossa vida, por estarmos aqui. Desde já te agradecemos também pela nossa família, por tudo que temos, né? Eu peço que o Senhor possa abençoar a nossa vida, a nossa semana, nos livrando e nos guardando de todo mal. Nós te entregamos tudo nas mãos do Senhor e confiamos tudo ao Senhor também. E te agradecemos pela tua presença e por todo o cuidado, né, que o Senhor tem conosco. Te entregamos a nossa vida e a nossa alma nas mãos do Senhor. Desde já também declaramos o nosso amor pelo Senhor Espírito Santo e te agradecemos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém? Pessoal, a palavra que o Senhor nos deu fica no livro de Salmos, capítulo 51, versículo 11 e versículo 12. E fala assim pra gente: Não me repulses da tua presença, e nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. No resumo, eu coloquei assim: Davi, após seu pecado com Batseba, teme perder a presença de Deus, e através desse versículo vemos o quão desesperado ele estava. Nos dias de hoje, muitos erram e não têm se importado com a ausência de Deus, e se esquecem que sem Ele nada somos, nada podemos fazer e somos vazios sem Ele. Pessoal, essa manhã eu entendo, na verdade, né, que o Espírito Santo, ele quer nos dizer com esse versículo o seguinte: nós poderíamos cantar, pregar, dançar, poderíamos fazer ações voluntárias, seja o que for, mas se a presença do Senhor não estivesse ali, nada teria valor, sabe? Nada teria realmente significado. Eu poderia estar aqui gravando esse vídeo, falando da palavra do Senhor, mas se a presença de Deus não estivesse sobre a minha vida, do que valeria? E muitas pessoas nos dias de hoje têm feito isso. Elas têm pregado, cantado, feito várias coisas, mas a presença de Deus já não está ali mais, sabe? E muitas vezes a presença do Senhor, na verdade, se ausentou da vida dela, nem é porque Deus se afastou, é porque ela mesma deixou que aquela presença do Senhor viesse a sair, sabe, da vida dela. E assim como Davi, né, após ele pecar contra o Senhor, depois ele teme que acontecesse com ele igual aconteceu com o rei Saul, né, que a presença do Senhor saiu da vida de Saul. Então, que a gente também possa ter esse coração igual Davi teve, porque quando ele fala no versículo 12, né, para que Deus viesse a restituir a alegria da salvação, é porque ele sabe que na presença de Deus nós temos isso. Nós temos a certeza do perdão, do amor, da graça de Deus. E quando a presença do Senhor se afasta, a gente perde tudo, a gente não tem nada mais. E quando ele fala, né, e sustenta-me com um espírito voluntário, ele pede que Deus dê a ele um coração disposto a servir ele de verdade, como às vezes ele não conseguiu servir antes, sabe? Então que a gente também venha fazer isso. A palavra do Senhor, Davi, né, nos deu esse versículo através do Espírito Santo, e o Espírito Santo também quer que nós venhamos a fazer isso, né? Pessoal, então, o que eu vejo o Espírito Santo nos dizendo essa manhã é que a gente não venha se esquecer que sem a presença dele nada a gente pode fazer. E que você até pode ter uma família boa, conseguir um carro, pregar, fazer o que for. Mas se a presença do Senhor não estiver ali, nada tem valor. É igual muitas pregações e muitas pessoas falam, né? O dom você pode até ter. Todas as pessoas têm um dom, tem algo ali que o Senhor deu a cada um. Mas se a unção, a graça de Deus não estiver ali, aquilo ali não vai valer de nada. Então que a gente possa, se a gente estiver errado, igual Davi fez, e a gente erra todos os dias, né? Mas que a gente venha reconhecer, igual Davi fez, e todos os dias clamar a Deus que Ele não repulse a presença dele de nossas vidas, né? Porque sem Ele a gente nada pode fazer. A gente não é nada sem Ele, realmente. Pessoal, a palavra foi no livro de Salmos, capítulo 51, versículo 11 e versículo 12. E que todos os dias a gente possa entender que sem a presença de Deus a gente não consegue, a gente não pode viver, né? E que a gente poderia até exercer os dons, conseguir o que for, mas se a graça de Deus não estiver em nossas vidas,
aquilo se torna algo nulo, sem valor, né? E que a gente possa reconhecer isso, igual Davi fez, né? Que o Senhor possa abençoar a nossa semana, né? Nos livrando e nos guardando de todo mal, em nome do Senhor Jesus, né? E que o Senhor possa abençoar a sua vida também. Fiquem com